criteriosa. Bom, o general Heleno ele dá um foda-se para o Congresso Nacional e o José faz uma sugestão muito interessante. A gente tem a República Federativa do Brasil, a gente tem essa tripartição dos poderes, você não pode simplesmente virar para o Legislativo e falar foda-se você. Mas nós precisamos entender que por trás dessa casca de República Federativa do Brasil foi construída de uma forma muito inteligente uma não república, uma subadministração, nem diria império, mas uma submonarquia no Brasil. As pessoas ainda insistem em imaginar o Brasil como sendo um Brasil institucional, dentro do qual a gente tem um certo número de eleitores, e esse número de eleitores acabam escolhendo os governantes, e a gente tem um Congresso ali que funciona e etc. E não está funcionando muito bem dessa forma. O que está acontecendo hoje? Gente, isso é muito sério e tem que ser visto de uma forma muito profunda. Vejam bem, dentro de um país podem existir ali moradores e cidadãos. Para a gente entender, eu vou falar um pouquinho de Israel. Dentro daquilo que Israel chama de território de Israel, existem os palestinos. Os palestinos para o povo de Israel são como porcos, como bois. Apesar de terem uma semelhança com o ser humano, eles não são considerados seres humanos. Essa estratégia de desumanizar uma parte da população e tornar essa parte da população simplesmente indigna de representação e indigna de atenção está sendo aplicada no Brasil. E está funcionando muito bem. A tranquilidade do bolsonarismo, do morismo e do general Heleno, ela vem da seguinte coisa. Eles estão conseguindo carregar para o lado deles o poder coercitivo do Estado. E o poder coercitivo do Estado é a única coisa necessária realmente para exercer domínio sobre a população. Então vamos imaginar que o bolsonarismo tenha 30% de adeptos, de acordo com as últimas pesquisas. E vamos imaginar que o ódio ao PT esteja próximo de 50%. Então a gente pode concordar que as atitudes do general Heleno, do Moro e do Bolsonaro, elas vão ser aceitas de braços abertos por pelo menos a metade da população. E o resto? O resto são como porcos, como vacas, como animais. Eles simplesmente não significam nada para o Estado. Mas espera aí, todos são iguais perante a lei. Mas a lei nessa nova configuração que está sendo ignorada pela sociedade brasileira, mas está sendo muito bem desenhada por eles, a lei é uma lei que funciona conforme os interesses daqueles que estão conquistando o poder coercitivo do Estado. Vou trazer o caso de Israel mais uma vez para que vocês tenham noção do que está acontecendo no Brasil. Se dentro de Israel acontecer um conflito entre um palestino e um cidadão de Israel, a gente sabe que, tecnicamente falando, o palestino já está derrotado. Mas espera aí, são dois seres humanos, todos são iguais perante a lei. São iguais perante uma lei utópica que não funciona. Qual que é a realidade do Brasil hoje? A realidade é que eles estão, de uma forma muito inteligente, carregando para o lado deles o poder coercitivo do Estado, ou seja, as Forças Armadas, tanto as Forças Armadas estaduais como as Forças Armadas Federais. Eles estão carregando para o lado deles as forças engajadas, que são os fanáticos evangélicos e os fanáticos políticos. E quem está ficando de fora? Uma pequena bolha de engajados do campo progressista e uma grande quantidade de pessoas que se diverte através de Big Brother e futebol. Nós podemos considerar a realidade brasileira hoje da seguinte maneira. Nós temos hoje no Brasil um número reduzido de cidadãos brasileiros, que são pessoas que realmente importam. Dentro desse número de pessoas que realmente importam para esse atual governo, esse pronunciamento de fechar o Congresso é recebido com palmas. Sabe por quê? Porque ele justificou de uma forma que, por mais que a gente não goste do governo Bolsonaro, a gente precisa concordar. O governo Bolsonaro propôs no Congresso Nacional, olha, uma emenda constitucional, ela pode ser proposta pelo presidente, mas ela não é prerrogativa do presidente. O máximo que o presidente pode fazer é Congresso. Por favor, faça essa emenda acontecer. Ela é prerrogativa exclusiva do Poder Constituinte Reformador, ou seja, Congresso Nacional, deputados e senadores. Deputados e senadores
contra a população brasileira e para ganhar emendas parlamentares, aprovaram uma emenda constitucional que encolhe a economia brasileira, retira dinheiro dos aposentados, vai aos poucos estrangulando o comércio brasileiro para beneficiar bancos. E aí, quando a gente faz a análise do que o Heleno falou, de que a única coisa que o Congresso quer é chantagear o poder executivo, sinceramente, vamos tirar o lado emocional da frente. Ele está errado? Ele não está errado. A simples prova de que o que ele falou não é mentira é que o Congresso votou a favor da reforma da Previdência. Ou seja, nós temos um Congresso que tem uma maioria que não presta, e é exatamente esse o trunfo do general Heleno. Porque ele tem a tranquilidade de saber que ele tem um Congresso que não é movido à responsabilidade com o eleitor, não é movido à responsabilidade com o povo. Esse Congresso não é o Congresso Nacional que está nesse livro maravilhoso que é a Constituição Federal. Esse Congresso é um Congresso podre, extremamente frágil, que ele vai sim conseguir atacar, e se ele quiser, ele leva as pessoas para as ruas para fecharem o Congresso, porque não temos um Congresso que representa o povo, nós temos um lixeço.